Uma história de paixão ardente sob o céu do deserto. Olá, amantes de romances. Bem-vindos ao canal Histórias de Amor e Romance. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história apaixonante. E se você já é inscrito, deixa aquele like para fortalecer o canal. Hoje eu trouxe para vocês uma história que vai mexer com cada fibra do seu coração. Prepare-se para viver um dos romances mais intensos que você já viu. É a história de Nicole, uma jovem de 21 anos que fugiu de Phoenix buscando paz no interior do Arizona, sem saber que encontraria muito mais do que isso. E Tylon Maddox, um cowboy de 47 anos, dono de uma das maiores fazendas da região. Um homem duro, solitário, que não acreditava mais em amor até olhar nos olhos dela. O que começa como uma simples troca de olhares no mercado se transforma em uma paixão avassaladora, cheia de desafios, julgamentos e um amor que desafia todas as regras. Você vai se emocionar, vai suspirar, vai torcer por esse casal que prova que idade é só um número quando o coração decide amar de verdade. Então pega aquele café, se acomoda, porque essa história tem mais de 1 hora de pura emoção. E não esquece, comenta aqui de onde você está assistindo para eu saber de onde vêm os amantes de romance. O calor do Arizona era implacável naquela tarde de agosto. Nicole observava pela janela embaçada do ônibus Greyhound enquanto a paisagem árida se estendia até onde a vista alcançava. Cactos saguaros se erguiam como sentinelas silenciosas, rochas avermelhadas brilhavam sob o sol escaldante, e o céu azul profundo parecia infinito. Aos 21 anos, ela deixava para trás uma Phoenix sufocante em todos os sentidos. Um emprego que a consumia, um namorado que nunca havia de verdade, e uma rotina que a engolia pouco a pouco. 3 anos sem visitar os tios no rancho. 3 anos em que a vida havia se tornado uma sucessão de decepções mal digeridas. Até que tudo desmoronou na mesma semana. Perdeu o emprego numa cafeteria chique e o namorado decidiu que não estava pronto para compromisso. Nicole apenas assentiu, segurando as lágrimas com a dignidade de quem aprendeu cedo que implorar não muda nada. Quando o ônibus parou na pequena estação de Sedona, o calor a envolveu como um abraço áspero. O ar tinha gosto de terra e possibilidade. Seu tio Jack esperava encostado em uma picape Ford antiga, o chapéu de cowboy protegendo o rosto marcado pelo sol. Ele sorriu com ternura, mas não fez perguntas sobre sua aparência abatida. O amor dos rancheiros do Arizona entende que há dores que precisam de tempo, não de palavras. O rancho era exatamente como ela lembrava. Cerca de madeira gasta, cheiro de café forte e pinheiros, cavalos pastando sob o céu imenso. No quarto de hóspedes, a colcha de retalhos parecia ter sido escolhida pela mesma tia que guardava receitas em cadernos amarelados. Ali, tudo era familiar e ainda assim tão distante do que ela se tornará. Nos primeiros dias, Nicole apenas existiu. Dormia até tarde, comia pouco, passava horas sentada na varanda observando as montanhas vermelhas e evitando os próprios pensamentos. Você tá mais quieta que o normal, querida, murmurou a tia Rebeca ao deixar limonada gelada ao seu lado. Mas aqui o silêncio é remédio. Ele cura. Nicole não respondeu, mas pela primeira vez em semanas não se sentiu tão sozinha naquela dor. Foi só no 4º dia que ela saiu. A tia pediu que fosse ao mercado de fazendeiros comprar queijo fresco e alguns vegetais. Coisa rápida, meu bem. Nicole concordou com um aceno, pegou a bolsa de lona e seguiu pela estrada de terra até a cidade. O mercado era movimentado, barracas coloridas, vozes animadas, cheiro de pão caseiro e especiarias. Ela caminhava entre as bancas com a mesma desconexão de quem observa a própria vida de fora. Escolheu tomates maduros, um punhado de pimentas verdes, e seguia para a banca de queijos quando ouviu o som. Cascos contra a terra batida. O som era firme, ritmado, como uma marcha solitária que cortava o burburinho do mercado. Olhou por instinto. E o viu. Um homem montado em um cavalo palomino parado à sombra de um carvalho antigo. Alto, ombros largos que pareciam esculpidos em pedra, vestia uma camisa de flanela azul escuro com as mangas dobradas até os antebraços bronzeados. O chapéu Stetson preto cobria parte do rosto, mas não escondia o maxilar forte, a barba por fazer que lhe dava um ar selvagem,
e os olhos, cinzentos como tempestade, que a observavam com uma intensidade que fez o ar ao redor dela rarear. Tylon Maddox não era um homem comum naquela região. Aos 47 anos, era dono de uma das maiores fazendas de gado do Arizona, herdeiro de uma linhagem de rancheiros que moldaram aquela terra com sangue e suor. Crescerá aprendendo que homens como ele não pedem, decidem. Não explicam, mandam. E nunca demonstram fraqueza. Era temido e respeitado. Um misto de lenda viva e presença constante em todas as conversas da cidade. Mas ninguém o conhecia de verdade. Ele não permitia. Naquela manhã, havia saído cedo para inspecionar uma compra de cavalos. A parada no mercado foi por impulso, ou talvez por destino. Porque quando seus olhos cruzaram com os dela, algo mudou no ar. Nicole sentiu a espinha enrijecer. Não sabia explicar, mas aquele olhar a desestabilizou de um jeito que nenhum homem jamais conseguirá. Era como se ele enxergasse não apenas através dela, mas dentro dela, vendo cada rachadura, cada cicatriz escondida, cada pedaço de si que ela tentava manter enterrado. Ela desviou os olhos rapidamente, o coração batendo descompassado. Apressou o passo, pagou pelo queijo com mãos trêmulas e seguiu em direção à picape estacionada sob uma árvore. Do alto do cavalo, Tylon acompanhava cada movimento dela. Não era a primeira vez que via uma mulher bonita. Mas havia algo diferente nela. A forma como andava, como se carregasse o peso do mundo nos ombros, mas se recusasse a curvar a espinha. Os olhos verdes escuros que brilhavam mesmo sob a sombra da tristeza. O cabelo castanho ondulado que caía solto pelas costas, balançando a cada passo. Ela era jovem, isso ele percebia. Mas não era a juventude que o atraía. Era o fogo contido. A força que ela não sabia que tinha. Tylon firmou as rédeas, ainda parado sob o sol escaldante. Um sorriso quase imperceptível curvou seus lábios. Então é essa a sobrinha dos Carter, pensou. Haviam comentado na igreja, nas rodas de café, que a menina de Fênix estava de volta. Que parecia perdida, mas também indomável. Que tinha nos olhos algo que ninguém conseguia decifrar. Mas ninguém disse que ela carregaria aquele tipo de presença. Ninguém disse que, ao olhar para ela, ele sentiria algo acordar dentro de si, algo que ele havia enterrado há muito tempo. Nicole entrou na picape sem olhar para trás. Mas ele não desviou os olhos. Nem por um segundo. Nos dias que se seguiram, Nicole tentou convencer a si mesma de que aquele olhar não significava nada. Que o homem no cavalo era apenas mais um cowboy arrogante da região. Tentou esquecer a forma como seu corpo reagira. O calor súbito na nuca, o coração acelerado, a sensação de ser vista de verdade pela primeira vez em muito tempo. Mas era inútil. Porque Tylon Maddox estava em todos os lugares. Não fisicamente, mas nas conversas. No burburinho da cidade. No jeito como as pessoas baixavam a voz ao mencionar seu nome com uma mistura de respeito e cautela. O Maddox é homem de palavra, dizia o açougueiro. Mas não é de brincar. Esse Tylon, já vi ele domar cavalo bravo em minutos, comentava o ferreiro. E coração de mulher também. Nicole fingia não ouvir, mas ouvia. Cada palavra se cravava em algum lugar dentro dela. Foi numa sexta-feira, ao entardecer, que a tia Rebeca entrou no quarto com um vestido leve pendurado no braço. Vem, querida. Hoje tem a festa da colheita na praça. Faz bem para a alma ver as luzes acesas e ouvir música ao vivo. Nicole quase recusou. Quase. Mas algo dentro dela, talvez curiosidade, talvez desespero por sentir algo além do vazio, a fez acenar. A praça já estava lotada quando chegaram. Barracas de doces caseiros, bandeirinhas coloridas penduradas entre as árvores, cheiro de churrasco e milho assado. Uma banda country tocava no coreto, misturando clássicos de Johnny Cash com hits mais modernos. A cidade inteira parecia reunida ali. Famílias, casais, crianças correndo entre as pernas dos adultos. Nicole manteve distância. Ficou perto de um carvalho velho, os braços cruzados, tentando parecer ocupada demais para interações. O vestido que a tia emprestara era simples,
branco com pequenas flores azuis, alças finas, o tecido leve balançando com a brisa quente da noite. O cabelo solto caía em ondas naturais pelos ombros. Ela se sentia deslocada, mas também estranhamente desperta. E então ouviu cascos contra a pedra. O som fez cada pelo de seu corpo arrepiar. Ela não precisou olhar para saber, mas olhou mesmo assim. Tylon Maddox desmontava de seu cavalo com a naturalidade de quem nasceu sobre uma sela. Vestia jeans escuros, camisa de flanela preta, botas gastas e o mesmo chapéu Stetson que parecia parte dele. Mas não foi a roupa que prendeu a atenção dela. Foi o olhar. Ele caminhou devagar entre a multidão, e onde passava, as pessoas se afastavam, não por medo, mas por reverência. Como se o espaço ao redor dele pertencesse apenas a ele. Nicole sentiu o ar faltar antes mesmo de perceber que ele a tinha visto. Mas ele tinha. E agora caminhava diretamente em sua direção. Cada passo parecia uma eternidade. O coração dela martelava contra as costelas. Ela quis se virar, fugir, mas os pés estavam presos ao chão. Tylon parou bem à sua frente. De perto, era ainda mais imponente. Alto, facilmente uns 30 centímetros a mais que ela. Os ombros largos bloqueavam parte da luz das lanternas. O rosto era todo ângulos fortes, maxilar marcado, nariz reto, lábios firmes. Mas eram os olhos que a prendiam. Cinzentos, profundos, carregados de algo que ela não conseguia nomear. Ele tirou o chapéu devagar, revelando cabelos castanhos escuros ligeiramente grisalhos nas têmporas. Um gesto de respeito. Antiquado. E devastadoramente eficaz. Achei que você não gostasse de festas, disse ele. A voz era grave, rouca, como o som de trovão distante. Nicole engoliu em seco, tentando manter a postura firme. Não gosto mesmo. Então por que veio? Ela hesitou. Me disseram que cura. Os lábios dele se curvaram num sorriso lento, preguiçoso. Depende do que você está tentando curar. O silêncio entre eles era denso, elétrico. Então ele estendeu a mão. Grande, calejada, forte. Dança comigo. Não foi um pedido. Foi quase uma ordem. Mas havia algo no tom, uma suavidade escondida, que a fez hesitar em vez de recusar imediatamente. Eu não danço, ela disse, a voz saindo mais fraca do que pretendia. Eu espero, ele respondeu simplesmente. Nicole olhou para a mão estendida. Depois para os olhos dele. Deveria dizer não. Tinha 1000 motivos para recusar. Mas nenhuma razão parecia suficiente diante daquela presença, daqueles olhos que haviam de verdade, do toque invisível que já puxava antes mesmo de qualquer contato físico. Então ela colocou sua mão na dele. O toque foi como eletricidade. A mão dele envolveu a dela completamente, quente, áspera, firme. Ele a guiou até o centro da pista improvisada, onde outros casais já dançavam. A música mudou. O ritmo ficou mais lento. Tennessee Whiskey, de Chris Stapleton, começou a tocar. Tylon a puxou para perto. Uma mão foi direto para a cintura dela, firme, possessiva. A outra segurou sua mão com delicadeza surpreendente para um homem daquele tamanho. Nicole colocou a mão livre no ombro dele, sentindo os músculos tensos sob o tecido da camisa. Ele cheirava a couro, madeira e algo indefinível. Masculino, selvagem. Eles começaram a se mover. No início, os pés dela hesitavam. Mas ele guiava com uma naturalidade que a fazia esquecer que não sabia dançar. Os passos eram simples, mas havia algo na forma como ele a conduzia. Firme, mas nunca forçando. Como se dissesse confie em mim sem precisar abrir a boca. Ela tentou manter distância, mas ele não permitiu. A cada passo, ele a puxava mais perto. Até que não havia mais espaço entre os corpos. O peito dele roçava nos seios dela a cada respiração. A coxa dele roçava entre as pernas dela a cada movimento. O calor entre os dois era insuportável, sufocante, delicioso. Você não é daqui, ele murmurou, a boca tão perto da orelha dela que o hálito quente fez sua pele arrepiar. Você sabe muito bem disso, ela respondeu, a voz falhando.
Gosto disso. Gosta de quê? Ele se inclinou mais, os lábios quase tocando a curva da orelha dela. De quem tenta resistir. O corpo dela tremeu involuntariamente. Porque, ele continuou, a voz ainda mais baixa, rouca, carregada, quem tenta resistir já sente. Nicole fechou os olhos, tentando controlar a respiração que estava completamente descompassada. Mas era impossível. Ele estava em todo lugar, ao redor, dentro, sob sua pele. A mão dele subiu devagar pelas suas costas, os dedos calejados desenhando um caminho que queimava mesmo através do tecido fino do vestido. Ela arqueou levemente, sem perceber, e ele sorriu contra seu cabelo. Você sente? Ele sussurrou. Não era uma pergunta. Ela não respondeu. Não conseguia. Só sentia o calor, a força, o peso da presença dele. Era avassalador. A música continuava, mas o mundo havia desaparecido. Só existia aquele momento. Aqueles corpos se movendo como se fossem um só. Aquela tensão que pulsava entre eles como algo vivo, selvagem. Tylon girou ela devagar, as costas dela contra o peito dele agora. A mão grande envolveu sua cintura por completo, os dedos se espalhando sobre sua barriga. Ela sentiu cada milímetro daquele toque através do tecido. Respira, ele ordenou suavemente no ouvido dela. Ela obedeceu sem pensar. O peito subiu e desceu, pressionando ainda mais contra a mão dele. Ele a girou de volta para frente, e os olhos dele se encontraram. Estava tão perto que ela via as pequenas linhas ao redor dos olhos dele, marcas de anos vividos sob o sol implacável. Via a forma como a mandíbula dele se contraía, como se ele também estivesse lutando contra algo. A música terminou. Mas eles não se separaram. Ficaram ali, parados no meio da pista, enquanto outros casais se moviam ao redor. O mundo continuava, mas eles estavam presos naquele instante. Eu não deveria ter dançado com você. Nicole sussurrou finalmente, a voz quase inaudível. Mas dançou, ele respondeu. Ela tentou se afastar, mas ele segurou levemente seu pulso. Não com força, apenas o suficiente para que ela voltasse a olhar. Você dança como se fugisse de mim, ele disse, os olhos fixos nos dela. Nicole prendeu a respiração. Tylon se inclinou, os lábios roçando na concha da orelha dela, enviando ondas de calor por todo o seu corpo. E eu, pequena, ele sussurrou, a voz grave vibrando contra sua pele. Sou exatamente o tipo de homem que adora caçar. E então ele a soltou. Deu um passo para trás, colocou o chapéu de volta na cabeça, e desapareceu entre a multidão. Nicole ficou parada ali, tremendo, com o coração disparado e o corpo ainda queimando onde ele tocará. Ela não sabia o nome dele. Não sabia nada sobre ele. Mas sabia uma coisa: sua vida nunca mais seria a mesma. Nos dias que se seguiram à festa da colheita, Nicole tentou esquecer. Tentou fingir que a dança não significara nada. Que a respiração descompassada, os olhos cinzentos tão pertos, as mãos firmes não tinham deixado marca alguma. Mas tinham. E doíam. Ela passou a sair menos. Recusava os convites da tia para ir à cidade. Tinha medo de esbarrar com ele de novo. De olhar e não conseguir desviar. De ceder mais uma vez a algo que não fazia o menor sentido, mas que fazia todo o sentido do mundo. O problema é que no Arizona, em cidades pequenas como Sedona, evitar alguém como Tylon Maddox era praticamente impossível. Ele estava em todos os lugares, mesmo quando não estava. Era mencionado nas conversas da padaria, visto cavalgando pelas estradas de terra vermelha, citado em comentários atravessados como o cowboy mais difícil de domar do Arizona. E quando aparecia de verdade, era como se o ar ficasse mais denso. Na primeira vez que se viram depois da dança, Nicole estava saindo do mercado com uma sacola de compras quando literalmente colidiu com um corpo sólido como rocha. Cuidado! A voz grave veio antes mesmo que ela levantasse os olhos. Mãos grandes seguraram seus braços, firmes, evitando que ela perdesse o equilíbrio. O toque durou apenas segundos, mas foi o suficiente para reacender tudo o que ela tentava apagar. Obrigada, ela disse,
puxando os braços rápido demais. Os olhos evitaram os dele, mas falharam miseravelmente. Tylon estava parado ali, tão imponente quanto na festa. Camisa de flanela vermelha aberta sobre uma camiseta preta, jeans desgastados, botas cobertas de poeira. O chapéu Stetson jogava sombra sobre parte do rosto, mas não escondia o sorriso lento que se formou nos lábios dele. Você continua fugindo de mim, ele disse. Não era acusação. Era constatação. Eu só quero paz, ela respondeu, o queixo erguido em desafio. E acha que vai encontrar isso correndo? Nicole não teve resposta. Desviou o olhar e saiu antes que ele dissesse mais alguma coisa. Mas ele sempre dizia. Sempre. Com olhares. Com silêncios. Com aparições que pareciam coincidências calculadas. No açougue. Na farmácia. Na frente da igreja aos domingos. Ele nunca a tocava. Nunca insistia. Só aparecia. Só olhava. Só sorria daquele jeito que fazia os batimentos dela acelerarem e a respiração falhar. Nicole tentava não reagir. Tentava manter a postura. Mas se irritava consigo mesma por se importar tanto. Não queria ceder. Não queria gostar. Não queria ele. Mas queria. Deus, como queria. Na casa dos tios, fingia normalidade. Ajudava a tia Rebeca com o almoço, lia revistas velhas na varanda, cuidava das galinhas. Mas bastava escutar o som de cascos batendo na estrada para o corpo inteiro enrijecer. Ela estava em guerra. Não com ele. Consigo mesma. Numa tarde quente de quarta-feira, Tylon passou a cavalo pelo portão da frente do rancho. Nicole estava no quintal regando as plantas. Fingiu que não viu. Mas viu. Ele apenas ergueu o chapéu em um cumprimento mudo e seguiu em frente. No dia seguinte, uma cesta com pêssegos frescos foi deixada na varanda. Nenhum bilhete. Nenhuma explicação. Mas ela sabia. Na sexta-feira, a tia comentou casualmente durante o jantar. O Tylon Maddox perguntou por você no mercado hoje. Nicole quase engasgou com o chá. O quê? Disse que te viu na festa da colheita. Que fazia tempo que alguém não dançava com ele daquele jeito. A tia sorriu com um brilho nos olhos. E eu bem percebi, viu? Não é todo dia que o Maddox olha para alguém daquele jeito. Tia. Nicole tentou desconversar, mas as bochechas queimavam. Só tô dizendo, querida. Aquele homem é difícil. Mas quando decide alguma coisa, não há força no Arizona que o faça mudar de ideia. Naquela noite, Nicole demorou o dobro do tempo para adormecer. No domingo, decidiu caminhar sozinha pela trilha que levava à represa, um lugar que costumava visitar quando adolescente. Um refúgio onde poderia pensar sem ser observada. Ou assim pensava. Ela estava sentada sobre uma rocha plana, os pés descalços tocando a água fria, quando ouviu o som inconfundível de cascos. O coração disparou antes mesmo de olhar. Tylon estava ali, desmontando do cavalo palomino com a mesma naturalidade de sempre. Vestia jeans claros desgastados e uma camisa de linho branca com as mangas dobradas, revelando antebraços bronzeados e fortes. Sem o chapéu dessa vez, o cabelo ligeiramente bagunçado pelo vento. Ele a viu. Caminhou até a margem e parou a poucos metros de distância. Você me segue? Nicole perguntou, tentando soar irritada. Mas a voz saiu baixa, quase sem força. Não. Ele enfiou as mãos nos bolsos, o olhar fixo nela. Eu também venho aqui pensar. Ela não acreditou, mas também não discutiu. Ficaram em silêncio. O único som era o da água correndo devagar entre as pedras e o canto distante de algum pássaro. Tylon se aproximou e sentou na rocha ao lado dela. Não muito perto, mas perto o suficiente para que ela sentisse a presença dele como um campo magnético. Por que você foge de mim? Ele perguntou de repente, a voz baixa mas direta. Nicole não esperava a pergunta. Demorou para responder. Porque eu não te conheço. Então me conheça. Ela virou o rosto para encará-lo. Os olhos cinzentos dele estavam fixos nela, intensos, mas havia algo mais ali, uma vulnerabilidade que ele raramente mostrava.
Não é tão simples, ela disse. Pode ser. Se você deixar. Você é. Ela hesitou. Você é muito mais velho. Você tem uma vida toda construída. Eu sou só ninguém. A mandíbula dele contraiu. Nunca mais diga isso. A firmeza no tom a fez estremecer. Você não é ninguém, ele continuou, virando o corpo para ela. Você é a única coisa que me tira do sério em anos. A única pessoa que me faz acordar no meio da noite pensando se tá tudo bem. Se tá dormindo. Se tá comendo direito. Nicole sentiu o peito apertar. Eu não me importo com idade, Nicole. Eu me importo com o que sinto quando olho para você. O nome dela nos lábios dele soou como uma carícia. E o que você sente? Ela sussurrou, a voz quase sumindo. Tylon se inclinou, eliminando parte da distância entre eles. Os olhos dele desceram para os lábios dela, depois voltaram. Sinto que se eu não te beijar logo, vou enlouquecer. O ar ficou rarefeito. O tempo parou. Nicole deveria recuar. Deveria dizer não. Mas não conseguia se mover. Não conseguia pensar. Então me beija, ela sussurrou antes que a coragem fugisse. Tylon não hesitou. A mão dele subiu devagar, os dedos calejados tocando o queixo dela com uma delicadeza que contrastava completamente com a força que ele emanava. Ele a guiou para mais perto, inclinando levemente o rosto dela. E então seus lábios se encontraram. O beijo começou suave, quase hesitante, como se ele estivesse dando a ela a chance de recuar. Mas Nicole não recuou. Ela se inclinou para frente, as mãos subindo até o peito dele, sentindo os músculos duros sob a camisa de linho. O coração dele batia forte, descompassado, assim como o dela. O beijo se aprofundou. A mão dele deslizou da mandíbula para a nuca dela, os dedos se enroscando nos cabelos castanhos. Ele a puxou mais perto, e ela foi, sem resistência. Era fogo. Era fome. Era tudo que ela vinha negando desde aquela primeira troca de olhares no mercado. Os lábios dele eram firmes, experientes, dominantes. Mas não brutais. Havia controle ali, um controle que estava prestes a se romper. A língua dele pediu passagem, e ela concedeu. O gemido baixo que escapou dela fez o corpo dele inteiro tensionar. Tylon a puxou para o colo dele num movimento firme. Agora ela estava sentada sobre as coxas dele, as pernas abertas de cada lado do quadril masculino. O vestido leve subiu até metade das conchas. As mãos grandes dele desceram pelas costas dela, pela cintura, até repousarem na curva dos quadris. Ele a segurou ali, firme, possessivo, enquanto o beijo ficava mais urgente, mais desesperado. Nicole sentiu. Sentiu a dureza dele pressionando entre as pernas dela através do jeans. Sentiu o calor, a tensão, o desejo que pulsava como algo vivo entre os dois. Ela se moveu instintivamente, esfregando-se contra ele, e o gemido rouco que veio da garganta dele foi quase um rosnado. Nicole! Ele quebrou o beijo, a respiração pesada, a testa encostada na dela, os olhos fechados. Para! Ela estava ofegante, confusa. Por quê? Ele abriu os olhos. Estavam escuros, dilatados, cheios de desejo. Mas também de algo mais. Porque se você não parar, eu não vou conseguir me controlar. E você merece mais do que isso. Mais do que ser tomada sobre uma pedra como se eu não tivesse respeito por você. O coração dela se apertou. Ninguém nunca falará assim com ela. Ninguém nunca a fizera sentir tão desejada e tão respeitada ao mesmo tempo. Eu não me importo, ela sussurrou. Eu me importo. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos, forçando-a a encará-lo. Você não vai ser só mais uma, Nicole. Não pra mim. Nunca. Ela sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas não as deixou cair. Tylon a beijou de novo. Dessa vez mais devagar. Mais profundo. Um beijo que dizia tudo que as palavras não conseguiam. Quando se separaram, ele a ajudou a sair do colo dele e ficaram lado a lado, mãos entrelaçadas, olhando a água. Vem pra fazenda,
ele disse de repente. O quê? Amanhã. Vem jantar comigo. Só nós dois. Nicole hesitou. Mas a hesitação durou apenas um segundo. Tudo bem. Ele sorriu. Um sorriso verdadeiro, raro, que iluminou todo o rosto dele. E Nicole soube que estava completamente, irremediavelmente, perdida. Nicole passou o dia inteiro tentando se convencer de que era apenas um jantar. Nada demais. Apenas comida e conversa com um homem que a fazia sentir coisas que ela não sabia que existiam. Mas cada vez que pensava nos olhos cinzentos dele, no beijo à beira da represa, na forma como ele a segurou com desejo e respeito ao mesmo tempo, seu estômago se revirava. Ao entardecer, ela se arrumou com o pouco que tinha. Um vestido simples de algodão cor de areia, que a tia dissera realçar seus olhos verdes. Soltou os cabelos em ondas naturais, passou um gloss nos lábios. Nada exagerado. Ela queria parecer bonita, mas não desesperada. Às 7 em ponto, o som de uma caminhonete na entrada do rancho fez seu coração disparar. Tylon desceu do veículo e Nicole precisou se segurar na porta para não cambalear. Ele vestia calça social preta, camisa branca de linho com as mangas dobradas, sem gravata. O cabelo estava penteado para trás, a barba aparada. Mas eram os olhos, aqueles olhos tempestuosos que a encaravam como se ela fosse a única coisa no universo, que a desarmariam completamente. Você está linda, ele disse quando ela se aproximou. A voz saiu rouca, carregada. Obrigada, ela sussurrou. Você também está diferente. Um sorriso discreto curvou os lábios dele. Para melhor, espero. Ela assentiu, sentindo as bochechas esquentarem. Ele abriu a porta do passageiro para ela, um gesto antiquado que a fez sorrir. Durante o trajeto até a fazenda Maddox, conversaram pouco. Mas o silêncio não era desconfortável. Era carregado. Cheio de expectativa. Quando chegaram, Nicole não conseguiu esconder o espanto. A propriedade era imensa. Pastos verdes se estendiam até onde a vista alcançava, cercados por montanhas vermelhas ao fundo. Cavalos pastavam livremente. A casa principal era uma construção imponente de madeira e pedra, com uma varanda ampla que cercava toda a frente, colunas robustas e janelas grandes que refletiam o pôr do sol alaranjado. É impressionante, ela murmurou. É só uma casa, Tylon disse, mas havia orgulho discreto na voz. Ele a guiou pela varanda até a porta principal. Por dentro, a casa era ainda mais impressionante. Tetos altos com vigas de madeira expostas, lareira de pedra, móveis rústicos mas elegantes. Cheirava a couro, madeira e café. Meus pais estão viajando, ele explicou. Vão ficar fora por 2 semanas. Então somos só nós dois. O coração dela acelerou. Só nós dois. Tylon a levou até a cozinha ampla, onde a mesa já estava posta. 2 velas acesas, pratos simples mas caprichados, uma garrafa de vinho tinto. Você cozinhou? Ela perguntou, surpresa. Fiz o que sei fazer. Espero que goste de carne grelhada. Ela sorriu. Adoro. O jantar foi surpreendentemente fácil. Tylon era um homem de poucas palavras, mas quando falava, era direto e honesto. Contou sobre a fazenda, sobre como cresceu ali, sobre a responsabilidade de manter o legado da família. Nicole falou sobre Fênix, sobre como se sentia sufocada lá, sobre os sonhos que nunca teve coragem de perseguir. E a cada palavra trocada, a distância entre eles diminuía. Quando terminaram de comer, Tylon se levantou e estendeu a mão. Vem, quero te mostrar uma coisa. Ele a guiou até a varanda dos fundos. Ali, uma rede grande estava pendurada entre 2 colunas de madeira, balançando suavemente com a brisa noturna. O céu estava repleto de estrelas, mais do que Nicole jamais vira em toda a vida. Deita comigo, ele pediu, a voz baixa. Ela hesitou apenas um segundo antes de aceitar. Tylon se deitou primeiro, depois a puxou para perto. Ela se encaixou contra o corpo dele, a cabeça apoiada no peito largo, o braço dele ao redor de sua cintura. O coração dele batia forte contra o ouvido dela. Firme.
Constante. É sempre assim? Ela perguntou, olhando para o céu. Sempre. Mas nunca pareceu tão bonito quanto agora. Ela virou o rosto para ele. Os olhos cinzentos a encaravam com uma intensidade que roubava o ar. Tylon, diz. Por que eu? Você poderia ter qualquer mulher. Por que escolheu a garota perdida de Fênix? Ele deslizou a mão pelo cabelo dela, os dedos afastando os fios do rosto com uma delicadeza que contrastava com o tamanho e a força daquelas mãos. Por que você não tá perdida? Você só não sabe ainda quem é. E eu quero estar aqui quando você descobrir. As palavras atingiram um lugar dentro dela que ninguém nunca alcançara. Eu tenho medo, ela confessou num sussurro. De quê? De que isso seja intenso demais. Rápido demais. De que eu não seja o suficiente para você. Tylon a virou completamente, até que ela ficasse de frente para ele na rede. Os corpos colados, as pernas entrelaçadas. Você é mais do que suficiente, Nicole. Muito mais. E então ele a beijou. O beijo começou lento, reverente, mas rapidamente se transformou em algo mais. Algo urgente, faminto, quase desesperado. A mão dele desceu pelas costas dela, pela curva da cintura, até segurar firme no quadril. Ele a puxou ainda mais para perto, e ela sentiu. Sentiu a dureza dele pressionando contra ela, quente e insistente. Um gemido baixo escapou de sua garganta. Tylon quebrou o beijo, ofegante. Nicole, se você não parar, eu não vou conseguir me controlar. Então não se controla, ela sussurrou, os olhos fixos nos dele. Eu quero isso. Quero você. Algo mudou no olhar dele. A contenção se rompeu. Ele se levantou da rede num movimento fluido, pegou-a no colo como se ela não pesasse nada. Ela enlaçou as pernas ao redor da cintura dele, os braços ao redor do pescoço, enquanto ele a carregava para dentro da casa. Subiu as escadas, atravessou o corredor, até entrar no quarto principal. A cama era enorme, coberta com lençóis escuros. A luz da lua entrava pela janela, banhando tudo em tons prateados. Tylon a deitou com cuidado no centro da cama. Ficou parado ali por um momento, apenas olhando para ela. Você tem certeza? Ele perguntou, a voz rouca. Absoluta. Ele tirou a camisa num movimento lento. O corpo dele era exatamente como Nicole imaginara. Músculos definidos, pele bronzeada, algumas cicatrizes que contavam histórias de uma vida dura. Era a personificação da masculinidade bruta. Ela estendeu a mão, tocando o abdômen dele. Os músculos contraíram sob o toque. Tylon subiu na cama, cobrindo o corpo dela com o dele. O peso era esmagador, mas de uma forma que a fazia sentir segura, protegida. Ele beijou o pescoço dela, descendo pela clavícula, enquanto as mãos grandes exploravam cada curva. Ela arqueou o corpo, oferecendo-se completamente. Você é minha, ele murmurou contra a pele dela. Não era pergunta. Era declaração. Sou, ela respondeu, ofegante. Tylon a despia devagar, reverentemente, como se desembrulhasse o presente mais precioso do mundo. Cada pedaço de pele revelado era beijado, acariciado, adorado. Quando ela ficou completamente nua sob ele, ele parou apenas para admirar. Perfeita, ele sussurrou. Nicole o puxou para um beijo profundo, desesperado. As mãos dela desceram pelo tórax dele, pelos músculos rígidos do abdômen, até alcançar o cinto. Com dedos trêmulos, ela o abriu. Tylon ajudou, tirando o resto das roupas. E então não havia mais nada entre eles. Apenas pele contra pele, calor contra calor. Ele se posicionou entre as pernas dela, os olhos fixos nos dela. Isso vai mudar tudo, ele disse. Eu sei. Não vai ter volta. Eu não quero volta. E então ele a preencheu completamente. Nicole arqueou as costas, um gemido escapando de seus lábios. Ele era grande, poderoso, avassalador. Por um momento, foi quase demais. Mas então ele começou a se mover, devagar no início, deixando-a se ajustar.
As mãos dele seguravam os quadris dela com firmeza, guiando o ritmo. Olha para mim, ele ordenou. Ela obedeceu. Os olhos cinzentos a consumiam completamente. Você é minha, ele repetiu, o ritmo aumentando. Diz. Sou sua, ela gemeu. O ritmo ficou mais intenso, mais profundo. O corpo dela respondia a cada investida, cada toque, cada sussurro rouco no ouvido dela. Era fogo. Era explosão. Era tudo que ela sempre quis, mas nunca soube que precisava. Quando chegaram juntos ao clímax, foi como se o mundo inteiro se fragmentasse e se reconstruísse ao mesmo tempo. Depois, deitados entrelaçados nos lençóis bagunçados, Tylon segurava Nicole contra o peito. Os dedos dele desenhavam círculos preguiçosos nas costas dela. Fica, ele disse de repente. Hoje. Sempre. Ela levantou a cabeça para encará-lo. O quê? Fica comigo, Nicole. Não volta para Fênix. Não volta para a vida que te sufocava. Fica aqui, comigo. O coração dela disparou. Tylon. Eu sei que é cedo. Eu sei que sou velho demais, complicado demais. Mas eu nunca senti isso por ninguém. E eu não quero deixar você ir. Lágrimas queimaram nos olhos dela. Você tem certeza? Certeza de que não vai se arrepender de escolher alguém como eu. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos. A única coisa de que tenho certeza na vida é que você foi feita para mim. E eu fui feito para te proteger, te amar, te fazer feliz. Então sim, ela sussurrou, as lágrimas finalmente caindo. Eu fico. Ele a beijou. Profundamente. Selando a promessa. E pela primeira vez em muito tempo, Nicole não se sentiu perdida. Ela se sentiu encontrada. Finalmente em casa. Nicole acordou com o sol entrando pela janela e o cheiro de café forte. Por um momento, confusa, não soube onde estava. Então a memória da noite anterior voltou como uma onda. Cada toque, cada sussurro, cada promessa. Ela estava na cama de Tylon. Na fazenda Maddox. E tudo havia mudado. Sentou-se devagar, enrolada no lençol, e encontrou uma camisa dele dobrada sobre a cadeira ao lado da cama. Vestiu-a, era enorme nela, as mangas cobrindo suas mãos, a barra chegando até metade das conchas. Mas cheirava a ele, e isso a fez sorrir. Desceu as escadas descalça, seguindo o som de panelas e o aroma do café. Tylon estava na cozinha, de costas para ela, vestindo apenas jeans. Os músculos das costas se contraíam enquanto ele preparava o café da manhã. Quando ele se virou e a viu parada na porta, vestindo a camisa dele, algo passou pelo olhar dele. Possessividade, ternura, desejo. Bom dia, ele disse, a voz rouca de sono. Bom dia, ela respondeu, sentindo as bochechas esquentarem. Ele se aproximou, segurou o rosto dela com as mãos e a beijou. Devagar, profundamente. Como se tivessem todo o tempo do mundo. Você fica ainda mais linda com minha camisa, ele murmurou contra os lábios dela. Eles tomaram café juntos na varanda, observando o nascer do sol pintar o céu de tons alaranjados e rosados. Era paz. Era perfeição. Mas a realidade bateria à porta em breve. Na cidade pequena como Sedona, segredos não duravam muito. Em poucos dias, todos sabiam que Nicole Carter estava morando na fazenda Maddox. Que Tylon a levará para lá. Que eles estavam juntos. As línguas começaram a se soltar. Ela é nova demais para ele. Deve estar atrás do dinheiro dos Maddox. Coitado do Tylon. Caiu na armadilha de uma menina esperta. Ele vai se arrepender. Mulher jovem demais sempre dá problema. Nicole ouvia os sussurros quando ia ao mercado. Sentia os olhares julgadores na igreja. Mas Tylon estava sempre ao lado dela, a mão firme nas costas dela, o olhar desafiador para qualquer um que ousasse dizer algo na frente dele. Ignora, ele dizia. Eles não sabem de nada. Mas doía. Claro que doía. 2 semanas depois que Nicole se mudou para a fazenda, os pais de Tylon voltaram da viagem. A recepção foi gelada. Eleanor Maddox, a matriarca da família,
Era uma mulher de 50 e poucos anos, elegante, dura como pedra. Olhou para Nicole da cabeça aos pés com desaprovação mal disfarçada. Então você é a moça que meu filho trouxe para casa, ela disse, o tom cortante. Mãe, Tylon alertou, a voz baixa mas firme. O quê? Eu só quero conhecer a menina que virou a cabeça do meu filho. Robert Maddox, o pai, era mais silencioso. Mas o olhar dele dizia tudo: desaprovação, desconfiança. O jantar foi tenso. Eleanor fazia perguntas afiadas disfarçadas de interesse. E o que você fazia em Fênix, querida? Estudava? Trabalhava? Ou só vivia? Eu trabalhava, Nicole respondeu, mantendo a postura. Numa cafeteria. Ai! O tom dizia tudo. Cafeteria. Claro. E seus pais? O que eles fazem? Minha mãe é professora. Meu pai morreu quando eu era criança. Um silêncio desconfortável caiu sobre a mesa. Bem, Eleanor continuou. Espero que você entenda que a Fazenda Maddox tem um legado. Uma história. E certas expectativas. Mãe, chega. Tylon bateu a mão na mesa com força suficiente para fazer os pratos tremerem. Todos se viraram para ele. Nicole não é um problema a ser resolvido. Ela é a mulher que eu escolhi. E se isso não é bom o suficiente para vocês, então o problema não é dela. É de vocês. Eleanor arregalou os olhos, chocada. Robert franziu a testa. Tylon, não seja. Não. Ele se levantou, estendendo a mão para Nicole. Vem. Ela pegou a mão dele, e eles saíram da sala de jantar sob o olhar atônito dos pais dele. Naquela noite, no quarto deles, Nicole chorou pela primeira vez desde que chegará à fazenda. Eles me odeiam, ela soluçou. Tylon a segurou nos braços, acariciando os cabelos dela. Eles não te conhecem ainda. Mas vão conhecer. E quando conhecerem, vão te amar tanto quanto eu. Ela levantou o rosto molhado de lágrimas. Você me ama. Os olhos cinzentos a encararam com uma intensidade que tirava o fôlego. Eu te amo desde o momento em que te vi no mercado. Só levei um tempo para admitir. Nicole desatou a chorar de novo, mas agora de alívio, de felicidade. Eu também te amo, ela sussurrou. E ele a beijou como se fosse a primeira e a última vez. 3 semanas depois, Nicole começou a perceber as mudanças. Os enjoos matinais. A tontura. O cansaço constante. Os seios doloridos. No início, tentou ignorar. Mas quando o atraso veio, ela não pôde mais fingir. Com as mãos trêmulas, comprou 3 testes de gravidez na farmácia de uma cidade vizinha, onde ninguém a conhecia. No banheiro da fazenda, sozinha, ela fez os 3 testes. E os 3 deram positivo. Grávida. Ela estava grávida de Tylon Maddox. O mundo parou. O ar sumiu. Por um longo momento, ela apenas ficou sentada no chão frio do banheiro, olhando para as linhas duplas que mudavam tudo. Medo, pânico, alegria. Tudo ao mesmo tempo. Como ele reagiria? Eles estavam juntos há apenas algumas semanas. Era cedo demais. Rápido demais. A família dele já a odiava. O que diriam quando soubessem? Ela escondeu os testes no fundo da gaveta e passou os próximos dias em silêncio, tentando encontrar coragem para contar. Foi numa noite quente, enquanto estavam deitados na cama depois de fazerem amor, que Nicole finalmente reuniu coragem. Tylon, ela disse, a voz trêmula. HM. Ele estava com os olhos fechados, os dedos desenhando círculos preguiçosos nas costas dela. Preciso te contar uma coisa. O tom dela fez os olhos dele se abrirem. Ele se apoiou no cotovelo, encarando-a. O que foi? Ela respirou fundo. Eu estou grávida. Silêncio. Por longos segundos, Tylon apenas a encarou, processando a informação. O coração dela martelava. Ela preparou-se para a rejeição, para a raiva, para a acusação. Mas então ele sorriu. Um sorriso lento, genuíno, que iluminou todo o rosto dele. Grávida, ele repetiu,
como se testasse a palavra. Sim, eu sei que é cedo. Sei que a gente mal se conhece e sua família já me odeia e... Ele a calou com um beijo. Profundo, demorado, cheio de emoção. Quando se afastou, havia lágrimas nos olhos dele. Um bebê, ele sussurrou, colocando a mão grande sobre a barriga ainda plana dela. Nosso bebê. Você não está bravo? Bravo? Ele riu, uma risada rouca, emocionada. Nicole, você acabou de me dar a melhor notícia da minha vida. Ela desatou a chorar, o alívio a inundando como uma onda. Eu te amo, ele disse, beijando a testa dela, as bochechas molhadas, os lábios. E eu vou amar esse bebê. E vou passar o resto da minha vida provando para você que escolher ficar aqui foi a melhor decisão que você já tomou. Naquela noite, eles dormiram abraçados, as mãos dele sobre a barriga dela, protegendo o que havia de mais precioso para ambos. Mas a paz não duraria. Quando Eleanor Maddox descobriu sobre a gravidez, através de fofocas na cidade, a explosão foi inevitável. Ela invadiu a fazenda numa manhã, o rosto vermelho de raiva. É verdade, ela gritou, apontando para Nicole. Você está grávida. Tylon se colocou na frente de Nicole, protegendo-a. Cuidado com o que vai dizer, mãe. Cuidado? Cuidado? Essa menina te enganou, Tylon. Deu o golpe da barriga. Chega! A voz de Tylon ecoou pela casa, autoritária, furiosa. Você não vai falar assim com a mãe do meu filho. Eleanor recuou, chocada. Nicole não me enganou. Eu a amo. E vou me casar com ela. Com ou sem a sua bênção. Casar. Eleanor quase engasgou. Você mal conhece essa garota. Eu conheço o suficiente. Conheço que ela é corajosa. Que ela é honesta. Que ela me faz querer ser um homem melhor. E isso é mais do que eu posso dizer de qualquer outra pessoa que já passou pela minha vida. Lágrimas corriam pelo rosto de Nicole, mas ela não as limpou. Ficou ali, de pé, com as mãos sobre a barriga, encarando a mulher que poderia ter sido sua sogra ou sua inimiga. Senhora Maddox, Nicole disse, a voz firme apesar das lágrimas, eu não vim aqui para roubar seu filho. Não vim atrás de dinheiro. Vim porque estava perdida, e ele me encontrou. E agora estou carregando o neto dele. Seu neto. E vou amar esse bebê com cada pedaço de mim, com ou sem a sua aprovação. Eleanor ficou em silêncio, os olhos marejados. Então, surpreendentemente, ela se virou e saiu. Mas antes de ir embora, parou na porta e disse sem olhar para trás. Se você machucar meu filho, eu nunca vou te perdoar. Eu nunca vou machucá-lo, Nicole respondeu. Eu prometo. Uma semana depois, Tylon acordou Nicole antes do amanhecer. Vem comigo, ele disse, os olhos brilhando. Ele a levou a cavalo até o ponto mais alto da propriedade, onde se via toda a fazenda, as montanhas vermelhas ao fundo e o céu começando a clarear. Ali, no meio do nada, ele desceu do cavalo e se ajoelhou. Do bolso, tirou uma caixinha de veludo. Nicole Carter, ele começou, a voz embargada. Você entrou na minha vida como um furacão. Virou tudo de cabeça para baixo. E eu não quero mais viver de outro jeito. Ele abriu a caixinha, revelando um anel simples mas lindo, ouro rosé com um pequeno diamante. Casa comigo. Não porque você tá grávida. Mas porque eu não consigo imaginar um dia sem você. Porque você é a dona do meu coração, da minha alma, da minha vida. Nicole caiu de joelhos na frente dele, soluçando. Sim, ela disse. Sim, sim, 1000 vezes sim. Ele deslizou o anel no dedo dela e a beijou ali, sob o céu que começava a colorir, selando a promessa de um futuro juntos. Os meses que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções. Nicole e Tylon se casaram numa cerimônia íntima, ao pôr do sol, na mesma clareira onde ele a pedirá em casamento. Apenas família próxima e amigos verdadeiros estavam presentes. Eleanor Maddox compareceu. Não sorriu durante toda a cerimônia, mas estava lá. E isso,
Para Tylon, já era um começo. Nicole usou um vestido simples de renda branca que realçava a barriga já arredondada de 4 meses. Estava radiante. Tylon, em traje completo de cowboy, calça preta, camisa branca impecável, colete de couro e chapéu Stetson, não conseguia tirar os olhos dela. Quando o pastor disse pode beijar a noiva, Tylon a puxou para um beijo profundo, demorado, sob os aplausos e assobios dos presentes. Você é minha esposa, ele sussurrou contra os lábios dela, os olhos brilhando. E você é meu marido, ela respondeu, sorrindo através das lágrimas felizes. A gravidez avançava, e com ela, algo inesperado acontecia. Eleanor começava a amolecer. No início, foram gestos pequenos. Uma receita de chá para enjoos deixada discretamente na cozinha. Um comentário breve sobre a importância de comer bem. Um olhar um pouco menos duro. Mas o verdadeiro ponto de virada veio numa tarde em que Nicole, já com 7 meses de gravidez, teve contrações falsas enquanto estava sozinha em casa. Assustada e com dor, ela ligou para a única pessoa que sabia estar por perto. Eleanor. A sogra chegou em 15 minutos, o rosto pálido de preocupação. Ajudou Nicole a se deitar, ligou para o médico, segurou sua mão enquanto esperavam Tylon voltar do campo. Respira, querida, Eleanor dizia, a voz surpreendentemente gentil. Respira devagar. Vai passar. Quando o médico confirmou que eram apenas contrações de Braxton Hicks e que estava tudo bem, Eleanor desabou numa cadeira, as mãos tremendo. Eu achei que ia perder meu neto, ela sussurrou, os olhos marejados. Nicole, ainda deitada, estendeu a mão. Não vai perder. Eu prometo que vou cuidar bem dele. Eleanor segurou a mão dela, e pela primeira vez, sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Eu sei que vai. E, me desculpa. Por tudo que disse. Por como te tratei. Eu estava com medo. Medo de quê? De que você tirasse meu filho de mim. De que ele mudasse tanto que eu não o reconhecesse mais. Mas eu percebi. Ela apertou a mão de Nicole. Você não tirou meu filho. Você o completou. As duas choraram juntas, e ali, naquela tarde, uma ponte foi construída. Nas semanas seguintes, Eleanor se tornou uma presença constante na vida de Nicole. Ensinava receitas antigas da família, ajudava a preparar o quarto do bebê, contava histórias sobre quando Tylon era criança. Ele era teimoso desde pequeno, Eleanor ria. Uma vez decidiu domar um potro que nenhum peão conseguia. Tinha apenas 12 anos. Caiu 7 vezes. Mas na 8ª, conseguiu. Sempre foi assim, quando decide alguma coisa, não desiste. Nicole sorria, acariciando a barriga. Igual quando decidiu me conquistar. Igual, Eleanor concordou, o olhar suavizando. E ainda bem que decidiu. Uma semana antes do bebê nascer, Eleanor apareceu na fazenda com uma caixa de madeira antiga. Isso pertenceu à minha avó, ela disse, abrindo a caixa. Dentro havia um conjunto de roupinhas de bebê delicadamente bordadas à mão. Tylon usou. O pai dele usou. E agora, seu filho vai usar. Nicole segurou as roupinhas com cuidado, emocionada. Eleanor, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só seja feliz. E faça meu filho feliz. É tudo que eu peço. Eu prometo. As duas se abraçaram, e naquele momento, Nicole soube que havia ganhado não apenas um marido e um bebê, mas uma família. Era uma madrugada quente de junho quando Nicole acordou com uma dor aguda no baixo ventre. Diferente das contrações falsas. Esta era real. Tylon, ela sussurrou, sacudindo o marido. Tá na hora. Ele acordou num pulo, os olhos arregalados. Agora? Já? Agora. O que se seguiu foi um caos organizado. Tylon ajudou-a a se vestir, pegou a bolsa de maternidade que estava pronta há semanas, ligou para o médico e para Eleanor. No carro, ele dirigia rápido mas com cuidado, uma das mãos no volante, a outra segurando a de Nicole. Respira, amor, ele dizia, a voz firme mas o rosto tenso.
Vai dar tudo certo. Eu sei, ela ofegava. Por que você tá aqui comigo? No hospital, as horas se arrastaram. As contrações vinham cada vez mais fortes, mais próximas. Nicole apertava a mão de Tylon com força suficiente para deixar marcas. Você consegue, ele sussurrava no ouvido dela, o rosto colado no dela. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Você consegue. E ela conseguiu. Depois de horas de trabalho de parto, quando o sol já estava alto no céu, o choro forte de um bebê ecoou pela sala. É um menino, o médico anunciou, levantando o bebê. Nicole desabou de alívio e emoção. Tylon tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Lágrimas que ele nem tentou esconder. O médico colocou o bebê nos braços dela. Pequeno, vermelho, perfeito. Com olhos cinzentos como os do pai e uma cabeleira escura. Oi, meu amor. Nicole sussurrou, beijando a testa minúscula. Bem-vindo ao mundo. Tylon se inclinou, tocando delicadamente o rostinho do filho com o dedo. Ele é perfeito, ele disse, a voz embargada. Igual à mãe dele. Como vamos chamá-lo? Ela perguntou. Tylon já tinha pensado nisso. Cole Maddox. Significa a vitória do povo. Porque ele é nossa vitória. Contra tudo e todos que duvidaram da gente. Cole, ela repetiu, sorrindo. É perfeito. Quando Eleanor entrou no quarto do hospital e viu o neto pela primeira vez, desmoronou. Posso pegá-lo? Ela perguntou, a voz trêmula. Claro, Nicole disse, entregando cuidadosamente o bebê. Eleanor segurou Cole com a delicadeza de quem segura o tesouro mais precioso do mundo. Lágrimas corriam livremente pelo rosto dela. Ele tem os olhos do pai. E o nariz do avô, ela sussurrou. Então olhou para Nicole. Obrigada. Por me dar esse presente. Por me dar uma segunda chance. Você é família, Nicole disse simplesmente. E família não desiste uma da outra. Robert Maddox, que estava no canto da sala, se aproximou. Olhou para o neto, depois para a nora, e finalmente falou pela primeira vez em meses. Bem-vinda à família Maddox, Nicole. De verdade. Ela sorriu, as lágrimas voltando. Obrigada. Cole tinha 6 meses e estava crescendo forte e saudável. Tinha os olhos cinzentos do pai, mas o sorriso era todo da mãe. Era o xodó da fazenda, os peões faziam fila para carregá-lo. Eleanor passava mais tempo na casa deles do que na própria, e Tylon era um pai completamente apaixonado. Numa tarde de outono, Nicole estava na varanda, embalando Cole, quando Tylon chegou do campo. Ele estava suado, com a camisa grudada no corpo, mas sorriu ao vê-los. Como estão meus amores? Ele perguntou, subindo na varanda. Perfeitos, ela respondeu. Ele a beijou, depois beijou a cabeça do filho. Sabe o que eu estava pensando? O quê? Que há um ano atrás, eu era só um cowboy solitário vivendo uma vida vazia. E agora? Ele olhou para ela, depois para Cole. Agora eu tenho tudo. A gente tem tudo, ela corrigiu. A gente tem. Ele sentou ao lado dela, passando o braço pelos ombros dela. Eu te amo, Nicole Maddox. Eu também te amo, Tylon Maddox. Cole, nos braços da mãe, soltou um pequeno riso, como se estivesse concordando. E ali, sob o céu alaranjado do Arizona, naquela varanda de madeira, a família Maddox estava completa. Cole tinha 5 anos agora, e era uma versão em miniatura do pai. Teimoso, corajoso, apaixonado por cavalos. Já tinha seu próprio pônei e passava os dias cavalgando pela fazenda com Tylon. Nicole, agora com 26 anos, estava grávida de novo. Uma menina dessa vez. Eleanor não cabia em si de felicidade com a notícia de que teria uma neta. A fazenda prosperava. Tylon havia expandido os negócios, mas nunca perdeu o equilíbrio entre trabalho e família. Todas as noites, não importava o quão cansado estivesse, ele jantava com a esposa e o filho. Lia histórias para Cole antes de dormir. Conversava com Nicole sobre os sonhos dela,
que agora incluíam abrir um pequeno café na propriedade, onde pudesse vender doces caseiros. Você sempre quis ter seu próprio negócio, Tylon disse quando ela mencionou a ideia. Então vamos fazer acontecer. E fizeram. O Café Nicole se tornou um sucesso na região, famoso pelos brownies e pelas tortas de maçã. Numa noite, depois de colocar Cole para dormir, Tylon e Nicole estavam deitados na rede da varanda, observando as estrelas, o mesmo lugar onde tudo começara anos atrás. Você se arrepende? Ele perguntou de repente. De quê? De ter ficado. De ter escolhido essa vida. Comigo. Ela virou o rosto para ele, os olhos verdes brilhando sob a luz da lua. Nem por um segundo. Você me deu tudo o que eu sempre quis, mas nunca soube que precisava. Uma casa. Uma família. Amor de verdade. Ela colocou a mão sobre a barriga. E agora, mais um bebê. Ele sorriu, colocando a mão sobre a dela. Você transformou minha vida, pequena. Me fez acreditar em amor de novo. Me deu um filho. Uma razão para acordar todo dia. Então estamos quites, ela brincou. Não. Eu vou passar o resto da vida tentando merecer você. Ela o beijou, lenta e profundamente. Você já merece. Desde o primeiro dia. E ali, sob o céu estrelado do Arizona, cercados pelo som dos grilos e o cheiro da terra vermelha, Nicole e Tylon Maddox sabiam que tinham encontrado o que todo mundo procura a vida inteira. Um amor que vale a pena lutar. Uma família que vale a pena proteger. Um lar que vale a pena construir. E acima de tudo, alguém que os vê de verdade, com todas as falhas, todas as cicatrizes, todos os medos, e escolhe ficar. Sempre. E assim termina a história de Nicole e Tylon. Uma história de coragem, paixão e amor verdadeiro que vence todos os obstáculos. Se você ficou aqui até o final, muito obrigado de coração. Você é incrível. Agora me conta, o que você achou dessa história? Você torceu por esse casal? Chorou? Se emocionou? Deixa aqui nos comentários. Eu leio todos e amo saber a opinião de vocês. E de onde você está assistindo? Comenta aí sua cidade, seu estado, seu país. Vamos ver até onde essas histórias estão chegando. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder as próximas histórias apaixonantes que estão vindo por aí. E claro, deixa aquele like para ajudar o canal a crescer e trazer cada vez mais histórias lindas para vocês. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga que ama um romance de cowboy, com sua mãe, sua irmã. Espalha esse amor. Nos vemos na próxima história. Até lá, que o amor esteja sempre com vocês. Tchau, tchau.